O que você faria se descobrisse que a internet do seu país não caiu por um erro técnico, mas porque algo massivo se moveu no fundo do oceano? Enquanto o mundo olhava para o céu esperando por discos voadores, o governo da Suécia acabou de isolar uma área estratégica do Mar Báltico. O motivo oficial apresentado à imprensa? Sabotagem internacional. Mas o motivo real, aquele que está trancado em pastas de nível de classificação Sigma, nos relatórios de sonar de março de 2026, é muito mais perturbador. Um objeto de 200 metros de extensão que simplesmente não deveria existir. Eu recuperei os dados de telemetria originais da zona de exclusão perto da ilha de Gotland. O que os sensores captaram não foi o arrasto de uma âncora de um navio mercante. Foi uma assinatura de deslocamento de água que desafia toda a hidrodinâmica moderna. Estamos falando de uma massa colossal que se moveu entre os cabos Sea-Lion 1 e BCS, no exato momento em que o sinal de fibra ótica desapareceu. O que você vai ver agora é o resultado de uma investigação profunda sobre o que a Marinha dinamarquesa realmente viu escoltando o navio chinês Yipeng 3. Esqueça tudo o que você sabe sobre espionagem comum. O que está acontecendo no fundo do Báltico é um encontro com o desconhecido. Prepare-se, porque o abismo finalmente resolveu olhar de volta para nós. Para entender a gravidade do que estamos vivendo agora, em 2026, precisamos reconstruir os eventos de novembro de 2024. Naquele mês, em um intervalo de menos de 48 horas, 2 dos nervos expostos da civilização europeia foram cortados. O cabo Sea-Lion 1, uma artéria de fibra ótica de 1.200 quilômetros, que liga a Finlândia diretamente à Alemanha, e o cabo BCS, o elo vital entre a Suécia e a Lituânia. Na época, a narrativa foi rápida em apontar culpados. O navio graneleiro chinês Yipeng 3 foi cercado por navios de guerra da Dinamarca após realizar manobras erráticas sobre a zona dos cabos. A explicação oficial: a âncora do navio teria sido baixada por engano e arrastada pelo solo marinho, dilacerando as fibras. Mas pense comigo, um navio moderno de 225 metros, equipado com sistemas de monitoramento de carga e tensão, arrastaria uma âncora de várias toneladas por centenas de quilômetros sem que a tripulação notasse a perda de velocidade? É mecanicamente impossível. Os envolvidos nessa história não são meros marinheiros civis. São estrategistas de guerra híbrida da OTAN e mergulhadores de águas profundas que agora, sob a proteção do anonimato, começam a falar. A Suécia não é um país dado a pânicos infundados. Eles possuem uma das marinhas mais sofisticadas do mundo para operações em águas rasas, frias e de baixa visibilidade. Se o Ministério da Defesa sueco classificou as imagens de sonar de alta resolução como segredo de Estado, é porque o que eles encontraram repousando no solo marinho perto de Gotland não é uma âncora, e muito menos um erro humano. A prova definitiva que quebra a versão oficial surgiu com o vazamento dos registros de telemetria da fragata Niels Juel, da Marinha dinamarquesa. De acordo com os documentos que circularam em camadas restritas da Deep Web e fóruns de inteligência militar, o Yipeng 3 não estava sozinho naquela noite de nevoeiro intenso. Durante todo o trajeto sobre a espinha dorsal dos cabos europeus, os radares de superfície mostravam apenas o graneleiro, mas o sonar de varredura lateral de alta frequência detectou múltiplos contatos fantasmas. Esses objetos, que o Pentágono agora classifica oficialmente como UAPs transmídia, mantinham uma formação geométrica perfeita ao redor do navio chinês. Eles não emitiam ruído de hélice, não apresentavam cavitação. Mas o detalhe que faz o sangue gelar veio do mapeamento do solo marinho realizado em março de 2026. Coordenadas precisas na bacia de Gotland revelam uma depressão perfeitamente oval no leito de sedimentos, um buraco que não constava em nenhum mapeamento de 2023 ou 2024. Não há marcas de arrasto de âncora levando a esse local. É como se uma estrutura de 200 metros tivesse pousado verticalmente, comprimido o solo sob uma pressão impossível e depois decolado. Relatórios vazados sugerem que houve uma troca de mensagens frenética entre o Comando de Defesa sueco
e a Força-Tarefa de Anomalias Subaquáticas dos Estados Unidos. A pergunta que ninguém quer responder publicamente é: por que o gabinete de crise envolveria especialistas em objetos não identificados para tratar de um suposto acidente com um navio de carga? A resposta está na natureza da assinatura acústica. Não era apenas o som de metal batendo em fibra. Era um pulso eletromagnético de baixa frequência que precede o rompimento físico. Para entender a escala do que estamos enfrentando, precisamos olhar para o passado. Em 2011, a equipe Ocean X encontrou o que ficou conhecido como a Anomalia do Mar Báltico, uma estrutura circular de 60 metros que desativava equipamentos eletrônicos em um raio de 200 metros. Na época, muitos riram. Hoje, em 2026, ninguém está rindo. As assinaturas de interferência captadas em Gotland são uma evolução direta daquela tecnologia encontrada anos atrás. Estamos falando de uma presença persistente que utiliza o Báltico como uma espécie de laboratório submerso. Os registros mostram que o objeto detectado agora é 3 vezes maior do que a anomalia de 2011. Imagine uma nave do tamanho de 2 campos de futebol operando silenciosamente abaixo da frota da OTAN. Aqui entramos no terreno onde a ciência convencional começa a falhar e o medo assume o controle. Em fevereiro de 2026, um grupo de mergulhadores civis altamente especializados tentou realizar uma expedição privada para documentar os danos nos cabos, antes que a zona de exclusão total fosse implementada. O que eles relataram é digno de um filme de terror tecnológico. Ao se aproximarem das coordenadas da anomalia, todos os sistemas eletrônicos começaram a apresentar comportamento errático. Os ROVs, aqueles drones subaquáticos caríssimos, simplesmente paravam de responder aos comandos, como se o software estivesse sendo reescrito em tempo real. Um desses mergulhadores conseguiu algo que o governo tentou apagar: um áudio bruto captado por um hidrofone de contato. O som não tem nada de mecânico. Não é o estalo de metal sob pressão, nem o zumbido de um motor nuclear. É um pulso rítmico, de baixíssima frequência, algo que o mergulhador descreveu como o som de um coração batendo dentro de uma catedral de aço. Essa anomalia sonora é idêntica às gravações feitas pelo USS Nimitz durante o famoso incidente Tic-Tac, mas com uma diferença crucial. Esta massa está operando sob centenas de metros de água salgada, onde a resistência é infinitamente maior. Os dados de densidade da água ao redor do objeto mostram que a água ali se torna menos densa, quase como se o objeto criasse uma bolha de vácuo para se mover sem atrito. Como algo desse tamanho desaparece dos radares ativos no momento exato em que os caças Gripen chegam ao local, ele não fugiu para o espaço. Ele se tornou indistinguível do próprio fundo do mar. Ele mimetizou a geologia. As hipóteses que circulam nos altos escalões da inteligência europeia são sombrias. A primeira corrente defende a teoria da guerra de fantasmas. Analistas sugerem que estamos presenciando o uso operacional de uma tecnologia russa ou chinesa chamada de cavitação ativa controlada. Seria um tipo de submarino ou drone colossal que não possui partes móveis externas, usando campos eletromagnéticos para deslocar a água. Nessa visão, o corte dos cabos de fibra ótica é um teste de estresse. Uma demonstração de poder para mostrar que a OTAN é cega e surda no fundo do mar. Mas há uma segunda teoria, sustentada por ufólogos de alto nível e ex-oficiais do Pentágono. Eles acreditam que o Mar Báltico, com suas camadas de salinidade distintas e águas profundas e isoladas, abriga o que chamam de instalações de trânsito. Segundo essa linha, o navio chinês não estava sabotando os cabos. Ele estava servindo de cobertura visual para a movimentação de algo muito maior que estava sendo escoltado para fora do Báltico. O corte dos cabos seria um efeito colateral da gigantesca descarga de energia necessária para mover um objeto de 200 metros de forma indetectável. O confronto aqui é ético e existencial. Se o governo sueco admitir que o culpado é um país vizinho, ele é obrigado a declarar guerra. Se admitir que é uma tecnologia não humana, ele admite que não tem controle sobre seu próprio território. O silêncio e a classificação de segurança nacional
São as únicas armas que restam para evitar o colapso da ordem pública. Estamos sendo vigiados por uma inteligência que considera nossa infraestrutura global de internet tão insignificante quanto teias de aranha no caminho de um gigante. O veredito desta investigação é claro. O incidente de novembro de 2024 e os dados revelados agora em 2026 não são sobre âncoras perdidas ou erros de navegação. O Mar Báltico se tornou o epicentro de uma realidade que a humanidade não está pronta para aceitar. Entre os destroços de navios de guerra antigos e os cemitérios de armas químicas do século passado, algo novo e imensurável despertou. A infraestrutura que sustenta o seu mundo digital, os vídeos que você assiste, o dinheiro que você movimenta, as mensagens que você envia, tudo isso depende de fios de vidro repousando em um abismo que não nos pertence mais. A Marinha da Suécia permanece em prontidão de combate, mas contra quem se luta quando o inimigo pode se fundir ao solo marinho e desativar seus sistemas com um simples pulso de energia? A verdadeira pergunta que fica para você hoje não é se o cabo foi cortado, mas por que eles estão tão desesperados para que você acredite na história da âncora? Você acredita que estamos vendo o início de uma guerra silenciosa entre potências humanas? Ou você aceita a evidência de que os nossos oceanos abrigam uma presença que opera fora das nossas leis e da nossa física? O que você faria se soubesse que a próxima queda de sinal não é um erro da operadora, mas o rastro de algo que passou por baixo de nós? Deixe sua teoria nos comentários. Eu leio cada uma delas, especialmente as que trazem detalhes que os jornais preferem ignorar. Se você vive na região do Báltico ou tem acesso a dados de rastreamento marítimo, você sabe o que viu. Compartilhe este dossiê com quem ainda acha que o fundo do mar é um deserto vazio. Até a próxima investigação. E lembre-se, a verdade é mais profunda do que imaginamos.